Vamos falar então um pouco a respeito dessa leitura, pessoal, em que Jesus vem nos esclarecer, vem nos dizer que existe uma vida além desta vida, que existe uma vida futura. À época, os judeus já acreditavam nisso, só que eles ainda não compreendiam de fato como era essa vida futura. Por exemplo, eles acreditavam nos anjos, mas achavam que os anjos eram seres criados por Deus, melhores do que nós, né? Depois, a doutrina espírita vem nos mostrar que os anjos são espíritos assim como nós. A diferença entre nós e eles é o grau de evolução espiritual. Todos chegaremos lá, um dia, à condição de anjos, à condição de espíritos superiores. Chegaremos à condição de espíritos puros. A crença na vida futura é fundamental para que a gente possa entender os ensinamentos do Cristo. Então você imagina, né, quando Jesus, no Sermão do Monte, nos seus ensinamentos, diz que os brandos herdarão a terra, né? E a gente fica pensando assim, aquele que sofre adentrará no reino dos céus. Mas como é que funciona isso? Quando é que nós vamos ter essas boas aventuranças ditas por Jesus? Às vezes sofremos tanto. Quando é que colheremos, né, os frutos desse sofrimento? O sofrimento, na realidade, ele vem com o objetivo de nos fortalecer, com o objetivo de nos mostrar o caminho correto, com o objetivo de nos mostrar que estamos caminhando por vias não tão interessantes. Quando o sofrimento nos bate à porta, é um alerta que a vida, que o universo nos dá. O sofrimento de hoje é reflexo dos atos e dos pensamentos de ontem, ou de hoje mesmo. Então, a vida futura naquela época, o pessoal acreditava. Hoje nós já temos certeza da existência deste fato. Não é mais uma crença, é uma certeza. A gente vem nessa oportunidade reencarnatória e organizamos uma programação espiritual. E aí nessa programação nós dizemos, eu lavarei essa roupa suja, que eu mesmo sujei pelos atos errados, fora das leis de Deus que eu cometi lá atrás. Quando eu chego aqui, eu posso me esquecer disso. Pela intuição, lá no fundo, a gente não se esquece. Mas aí, vivendo no mundo de paixões, de vícios, de oportunidades que nos parecem favoráveis, materialmente falando, a gente acaba se perdendo. E ao invés de lavar essa roupa suja, que é o corpo causal, a gente acaba provocando mais erros, cometendo mais erros, sujando mais essa roupa. Ao desencarnar, nós não temos condições de adentrar colônias espirituais superiores, por causa desse corpo causal sujo, digamos assim, pelas nossas ações diferentes do que Jesus nos orienta. E aí a gente passa num umbral para poder esgotar esses resíduos mentais causados pelos nossos vícios, pelas nossas ilusões, e aí passamos um tempo lá. Esse tempo varia de espírito para espírito. Normalmente, a gente sai do umbral a partir do momento em que a gente percebe os erros cometidos, se arrepende desses erros e se propõe a melhorar, se propõe a repará-los. Nesse instante, nós temos condições de receber o auxílio
de espíritos socorristas que nos tiram das regiões do umbral, nos levam para colônias de tratamento, para que a gente possa, a partir desse tratamento, ter a condição de chegar a colônias espirituais, tais como as citadas pela nossa querida Dona Vânia, no livro Moradas Espirituais. Então a gente passa por esse período do umbral. Por que a gente está falando do período que passa no umbral? Porque é a vida futura. A passagem pelo umbral é a nossa vida futura. Quando chegamos às colônias superiores, é a nossa vida futura. Quando reencarnamos novamente, é a nossa vida futura. É uma realidade. E a certeza da imortalidade da alma precisa modificar em nós a nossa forma de agir. A gente precisa agir lembrando sempre de que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente constrói, fica registrado no nosso corpo perispiritual, fica registrado na nossa ficha, e nós precisaremos prestar contas de tudo isso ao retornar ao mundo espiritual. Alguns já começam a prestar contas antes mesmo do retorno ao mundo espiritual. Quando a gente, então, começa a agir, começa a viver, começa a tomar as decisões, com a certeza dessa imortalidade, com a certeza de que nós nos depararemos com a nossa própria consciência, com os nossos próprios atos, a gente começa a agir melhor. A gente começa a propor mudanças, a propor melhorias. A gente começa, então, a realizar a reforma íntima. A gente começa, então, a nos melhorar. Esse é um dos grandes objetivos da nossa encarnação. Nos melhorar. Só que, às vezes, a gente perde tempo. Seja pelo desconhecimento das leis, seja pelos processos obsessivos que nos chegam à porta e que não são poucos, uma vez que somos espíritos ainda inferiores, que somos espíritos ainda muito ligados à matéria, mas precisamos, aos poucos, domar as más inclinações. Precisamos, então, sermos verdadeiros espíritas, como diz Allan Kardec, né? Verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações.